Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a exploração do ouro que aconteceu aqui no nosso país. E agora, bora para a aula. Então, gente, na aula de hoje nós vamos conversar sobre como os países se destacaram economicamente durante os tempos. Você já se perguntou como isso aconteceu? Já se perguntou se o dinheiro sempre foi usado? Vem comigo que nessa aula eu vou te explicar tudo sobre como aconteceu a exploração do ouro e de diamantes no Brasil. Bom, gente, como nós sabemos, quando os estados nacionais surgiram, eles adotaram medidas conhecidas como mercantilismo. Uma dessas medidas foi a acumulação de metais preciosos, principalmente o ouro e a prata. Os países usavam essas riquezas para administrar seu território e manter os seus exércitos. Na primeira metade do século XVI, a coroa espanhola descobriu uma enorme reserva de metais preciosos nos países que falam espanhol até hoje: Colômbia, Bolívia, o México e entre outros. Isso no caso espanhol, galera, que aconteceu essa exploração de ouro principalmente no século XVI. Bom, aqui pra gente, no caso da coroa portuguesa, ou seja, de Portugal, isso aconteceu apenas no final do século XVII. Então, grandes jazidas de ouro foram descobertas aqui no Brasil e as minas que tinham aqui no Brasil se localizavam principalmente no sertão dos Cataguases. Mas onde é isso? Minas Gerais, galera. No início do século, gente, novas jazidas de ouro foram encontradas nos atuais estados do Mato Grosso e de Goiás. Então, ó, esses três estados aí se destacando. E lógico, né, galera? Depois das primeiras descobertas de ouro na América Portuguesa, vários aventureiros e migrantes, colonos, estrangeiros, funcionários da coroa, comerciantes, escravos, enfim, todo tipo de pessoa passou a se deslocar para essas regiões para ver se conseguia achar esse ouro tão falado. Por conta disso, gente, novos povoados foram surgindo nos arredores das minas e no centro da colônia. Então, galera, pensa comigo. Você tem muita gente se deslocando, né, de um determinado local, principalmente da região Nordeste para a região Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O que acontece? Vão surgir ali novos povoados e posteriormente novas vilas, certo? Então é daí que vai se formando as primeiras cidadezinhas aí que a gente conhece e existe até hoje. Outra coisa, galera, muito importante da gente falar é que naquela época, no período colonial, o centro da colônia se baseava principalmente aonde estava concentradas as atividades econômicas. Então, como eu falei, antes de ser concentrada aqui mais no Sudeste e no Centro-Oeste por conta do ouro e dos metais preciosos, essa atividade era concentrada na região Nordeste, por conta de quê? Da cana-de-açúcar, beleza? Então, gente, o centro da colônia foi se deslocando das áreas açucareiras do Nordeste para o centro-sul aqui do nosso país. Uma coisa que era inevitável de acontecer nessas terras de ouro, gente, eram disputas. Lógico, né, galera? Imagina você saber que existe um monte de ouro em um lugar e todo mundo vai correr para lá e não vai ter muito critério para retirar esse ouro. É nesse momento que os conflitos vão acontecer, gente. Ó, as primeiras descobertas de ouro foram na região das Minas Gerais, vocês conhecem bem, e realizadas pelos bandeirantes paulistas que queriam explorar as minas de ouro sozinho, ou seja, bem folgadinhos, né? Os criadores da malandragem. Mas é claro, gente, não deu certo. E várias pessoas foram em direção a essa região e foram taxadas pelos bandeirantes, que se achavam os donos de terras, como os emboabas. Galera, muita atenção. É importante ressaltar, gente, que o conflito, né, que vai acontecer, ele evidenciou o fraco controle da coroa das Minas Gerais. Até aquele momento, gente, a coroa portuguesa, ela não havia conseguido ainda evitar o contrabando realizado por esses emboabas, muito menos o contrabando
dos bandeirantes paulistas. Então a coroa, gente, não tinha nenhum controle do que acontecia nessas Minas Gerais e por conta disso surgiu até uma guerra, a Guerra dos Emboabas. Os emboabas venceram o conflito e obrigaram os paulistas a procurar metais preciosos em outras regiões. Muitos deles foram criar gado no sul da colônia. Por conta disso, gente, a coroa ela vai aí precisar aumentar o controle dessa área. Lógico, a coroa quer lucrar. Dessa forma, em 1709, ela criou a capitania de São Paulo e de Minas de Ouro. Seu primeiro governador era Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho e ele iniciou a instalação do Senado, da Câmara Municipal e da cadeia que ampliou o quadro de autoridades reais na capitania. Então, ó, segue aí a linha histórica. Em 1711, a coroa elevou alguns povoados à categoria de vilas. Uma delas foi a Vila Real do Ribeirão de Nossa Senhora, atual cidadezinha de Mariana, em Minas Gerais. A Vila Rica de Albuquerque, o atual Ouro Preto, e a Vila Real de Nossa Senhora de Conceição do Sabará, o atual Sabará. Nessas vilas, gente, foram estabelecidos alguns órgãos da coroa portuguesa para controlar esse comércio. Esses órgãos eram constituídos de oficiais que cuidavam de questões judiciais, administrativas, militares e até mesmo fiscais, certo? As medidas tomadas pela metrópole, ou seja, pela coroa portuguesa, restringiram a liberdade dos colonos, que causou diversos conflitos e tensões. Em 1720 foi criada a capitania de Minas Gerais, separada de São Paulo. Então olha aí, ó, os estados surgindo a partir do comércio de ouro. Além disso, galera, a coroa precisava criar um modo de cobrança de impostos para conseguir explorar melhor e lucrar com essas reservas de metais preciosos. Lógico, o que Portugal estava querendo fazer aqui no Brasil? Ganhar muito dinheiro. Ó, a principal taxação era o quinto, ou seja, 20% de todo metal encontrado pelos mineradores era destinado à coroa. Muito espertinhos, lógico. Além disso, gente, para evitar o contrabando, entre 1717 e 1719 foram criadas as casas de fundição. Isso foi muito importante, galera, prestem atenção. Nessas casas de fundição, gente, depois do quinto ser recolhido pela coroa, o ouro era transformado em barras e recebia o selo real. Só depois disso o ouro poderia circular. Porém, gente, mesmo com esse controle, muito ouro ilegal ainda circulava e era muito incomum encontrar esse tipo de comércio. A partir de 1735 e 1750 foi instituído o sistema de captação, que vai prever a cobrança de 17 gramas de ouro por escravo. A partir de 1750, o governo português manteve apenas o imposto do quinto, uma cota de 100 arrobas que equivale a cerca de 1.500 gramas anuais para toda mineradora. Além disso, também foi instituído a derrama, que consistia, caso a cota de ouro não fosse atingida pela população, a população deveria completá-la com seus próprios recursos. E lógico, né, galera? Imagina você já paga um monte de imposto para a coroa, para pessoas que não tem nada a ver com a sua cultura, certo? E aí, além de você pagar muito imposto, se você não conseguir atingir a meta deles, você vai ter que tirar um dinheiro do seu bolso para eles conseguirem chegar na meta. Isso é bom? Vou te explicar já já, pera aí. O que aconteceu, galera? Lógico, né? A população não gostou nem um pouco desses impostos abusivos. E aí, em junho de 1720, cerca de 2.000 mineiros comandados pelo comerciante português Filipe dos Santos tomaram a Vila Rica e exigiram que o governador da capitania cancelasse todas as medidas. Obviamente, o que o governo português fez, né, sem dó e nem piedade de quem estava sofrendo com aquele tipo de política, o governo não só manteve as medidas e as casas de fundição, como também reprimiu a revolta e fez Filipe dos Santos como um exemplo.
este foi enforcado e seu corpo esquartejado em praça pública, galera. Vê se eles estavam de brincadeira. E lógico, né, galera? Além de toda essa questão social e econômica que existia na época, a gente precisa falar também da questão ambiental, ou seja, da degradação ambiental que a mineração causa. Alguma das principais degradações ao meio ambiente que a mineração causa, galera, grandes áreas foram desmatadas, certo? O solo nas margens dos rios foram prejudicados, ou seja, houve grande contaminação dos solos, grande extração de madeira irregular, grandes estradas foram construídas a partir desse desmatamento. E no caso da extração de ouro, o que predominava era a lavagem do ouro. O que isso significa? Essa lavagem do ouro provocou o assoreamento dos rios e desviou o percurso dos riachos devido à lavagem de ouro dentro das águas do rio. Professor, não sei o que é assoreamento. Gente, assoreamento é quando o rio ele tem tanta poluição, mas tanta poluição, que ele começa a subir de nível, certo? Bom, e como a gente bem sabe, e para terminar a nossa aula, até os dias de hoje, a mineração ela vai causar aí diversos impactos ambientais e desastres. Como vimos em Mariana e Brumadinho, por exemplo, quando as barragens estouram. Professor, não sei o que é barragem. Gente, barragem é muito simples de entender. Barragem ela vai ali conter vários tipos de resíduos que vêm dessa extração mineral, ou seja, só tem coisa ruim dentro dessa barragem. Se ela estoura e vai em direção à população, em direção às vilas, em direção aos rios, em direção ao solo, às florestas, coisa boa não vai ser e com certeza vai contaminar várias pessoas, várias espécies de animais, principalmente de espécies de peixes que vivem nesses rios. E lógico, né, gente? A gente viu que tanto em Mariana quanto em Brumadinho, várias pessoas morreram com essa enxurrada, com o rompimento dessas barragens. Beleza, galera? Bom, essa foi a nossa aula de exploração do ouro aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.